Saúdo os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos, mais uma vez aqui estamos para honrar e engrandecer o nome do Senhor, estudando a sua palavra e fazendo com que a mesma possa chegar a muitas pessoas e assim todos terem uma compreensão melhor da vontade de Deus a cada um de seus filhos. Nessa lição de escola sabatina, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que Deus te abençoe mais e mais. Queridos irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado sempre e estão aí compartilhando e curtindo esses vídeos, fazendo com que esses vídeos possam chegar a tantas pessoas e essa lição seja uma alegria para todos. Neste momento, irmãos, eu te convido novamente, compartilha conosco, dá o seu like e deixe, irmãos, não esqueça de deixar o seu comentário, pois esse comentário é o feedback que nós necessitamos para melhorar este trabalho para a honra e glória do Senhor. Então, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez e venha conosco para fazermos uma oração ao nosso Pai que está nos céus. Vem comigo! Pai Santo que habita nas mansões celestiais, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede e mais essa oportunidade de andar em teus santos caminhos e fazer a tua santa vontade. Abençoa, Pai, com teu Santo Espírito, não só a minha pessoa, mas cada um dos internautas e dos irmãos que aqui compartilharão um pouco de conhecimento. Dai a tua direção, não que sejamos merecedores, mas porque te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a esse maravilhoso estudo que será de bênção para a tua vida. Não te esqueça disso. Tudo que estamos estudando é para a lapidação de nosso ser, lapidação de nossa vontade, para agirmos de acordo à vontade do Senhor. Então venha comigo para juntos fazer com que essa mensagem possa tocar em nossas mentes e nossos corações. E a lição de hoje é a lição 22, para o sábado 27 de novembro de 2021. E o título dessa lição, irmãos, é A Igreja como Noiva. Uau, que interessante, igreja como noiva. Como assim, irmão Wilton? Me explique isso. Como devemos entender como a igreja como noiva? Lembre-se, irmãos, que Cristo virá buscar a sua igreja, e essa sua igreja é considerada como uma noiva, que está pronta para o seu marido. Lembre-se aí, irmãos, da mensagem das 10 virgens, aquelas que eram prudentes estavam à espera do esposo, assim como a igreja de Deus, que é representado aí por cada membro, ao qual faz parte do corpo de Cristo, e que estão preparando-se para a volta de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que possamos estar fazendo parte desse trabalho, que possa estarmos lapidando a cada vez mais, para juntos esperarmos o esposo, que é Cristo Jesus. Venha comigo e vamos entender um pouco mais sobre isso. A introdução dessa lição diz dessa maneira: Deus é o esposo de sua igreja. A igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. Todo verdadeiro crente é parte do corpo de Cristo. Cristo considera a infidelidade demonstrada por seu povo como infidelidade de uma esposa a seu esposo. Devemos recordar que somos membros do corpo de Cristo. Querido irmão, tu é membro do corpo do Senhor. Que possamos nós, cada um braço, uma perna, todas as partes que dependem do corpo, que eu e você possa estar aí colaborando da melhor maneira possível, para que a igreja de Deus não venha a ser considerada como infiel, como uma igreja adúltera, mas que nós possamos estar trabalhando, cada um fazendo a sua parte, para aquele grande encontro com Cristo nas mansões celestiais. Pense nisso, meu querido. Vamos então à primeira pergunta dessa lição, que a mesma diz dessa maneira: O que lemos sobre Jerusalém como símbolo da igreja? Quem se identifica como seu esposo? Queridos irmãos, para responder essa pergunta, eu quero ir ali à Espanha com o pastor Wesley Gomes, que vai colaborar conosco nesse momento,
nos elucidando essa resposta. Pastor Wesley, seja bem-vindo mais uma vez e é contigo. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus possa estar com cada um de vocês. Para mim, volto a dizer sempre, é um enorme prazer poder colaborar com o estudo da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, irmão Wilton, pelo convite que me foi feito novamente para poder responder a uma das perguntas desta lição, que, afinal de contas, é uma lição muito importante para cada um de nós, que vem mostrando aí a relação que Deus ele tem com a igreja, o trato que Deus deseja dispensar e dispensa para a igreja, e a forma com que Deus olha para a igreja em todos os momentos, em todo momento da história do seu povo. Creio que na última lição que nós estudamos, nós vimos que a igreja não é a parte material, ou seja, o templo, os tijolos, as janelas, os bancos, o púlpito, nada disso. Essa é a parte física, a parte material. Mas a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós, quando nos unimos em congregação, chamada a Congregação dos Santos. E da mesma forma com que Deus trata a igreja, é algo que devemos refletir em nossa vida, no trato diário com as outras pessoas que são as pedras vivas que compõem esse templo, ou que compõem esta igreja. Assim como Deus ama, se dedica e se entrega pela igreja, nós também, como pedras que compomos a igreja, também devemos nos dedicar a amar, a respeitar as demais pessoas que compõem a igreja juntamente conosco. E a lição que nós vamos estudar hoje justamente vem trazendo um outro tipo, um outro aspecto de relacionamento que Deus ele tem com a sua igreja, onde ele considera a igreja como a sua noiva. E quando utiliza este símbolo, é algo que quando nós trazemos a nossa realidade, é algo magnífico. Muitos dos aqui que estão casados poderão confirmar o que vou dizer, pois o dia do matrimônio é algo que sempre marca a vida da pessoa. Para as mulheres, para as noivas e para os noivos, é algo que é planejado com bastante tempo, todos os detalhes, os mínimos detalhes é levado em consideração. Lembro-me como se fosse ontem, o momento em que eu me casava, que vai completar agora, no dia 8 de dezembro, o dia em que me casei com Valéria. E no dia 8 de dezembro, eu me lembro quando a Valéria começou a entrar pelo corredor da igreja, ali na Vila Ré. É algo que fica marcado, é a cena que fica registrada na minha mente quando ela começa a entrar e eu a vejo preparada, arrumada como uma noiva. Eu sei que levou bastante tempo toda a arrumação, todo o preparo. Assim como também para a noiva, quando ela, desde o fundo da igreja, vê adiante o noivo que a está a esperar. Sabe, a igreja, ela é a noiva de Cristo e ela está justamente nessa preparação. Ela está preparando-se para encontrar com o noivo que é Cristo Jesus. E essa preparação é muito importante. Ela vai sair de um estado, que é um estado que podemos dizer onde ela está sozinha, por assim dizer, onde ela está solitária. O termo que utiliza o profeta Isaías é um termo bem duro, que é azuba, desamparada, abandonada, e ela sairá desse estado para ir a um estado que o profeta Isaías chama de Efzibá. E que significa, a expressão Efzibá, significa que ela é o meu prazer. A noiva é para o noivo o seu prazer. Ainda mais há outras expressões que diversas versões bíblicas utilizam para dar uma definição a esta palavra Efzibá. Por exemplo, o meu deleite está nela. A minha complacência está nela. E são distintas formas para representar ou dar
no significado de que o noivo, ele tem intensa afeição pela noiva, tratando de tirá-la dessa condição de azubá, desamparada, abandonada, e levá-la para essa condição onde ela é considerada o deleite, a complacência, o prazer do noivo. É como se fosse uma restauração, ou é como se fosse um restaurar. E a igreja como a noiva de Cristo, ela vai ser então restaurada a esta condição de ser a Efzibá de Cristo Jesus. Na Bíblia há outros exemplos que podemos mencionar. Essa palavra Efzibá, ela é, por exemplo, o nome da esposa de Ezequias, e enquanto que Azuba era o nome da esposa de Josafá. E nós bem sabemos que os nomes, eles sempre têm significados. Mas o que nós queremos destacar é esta mudança de status, de Azuba para Efzibá, ou seja, de desamparada e abandonada para meu deleite, para o meu prazer. Eu, quando estava no dia do meu casamento, quando Valéria, toda adornada como uma noiva, e por sinal uma noiva maravilhosa, ela, naquele momento que eu a vi, meus olhos encheram-se de lágrimas, parece que havia caído algo nele, porque ali eu vi, os meus olhos se deleitaram em ver a noiva, os meus olhos se deleitaram em ver tiveram alegria em ver a noiva. Da mesma forma com a igreja se preparará de uma maneira tal que quando Cristo veja a noiva, Cristo dirá, já diz atualmente, já considera atualmente dessa maneira, mas dirá, esta é realmente a minha alegria, esta é a minha igreja, ela é o meu deleite. Assim que Cristo, ele vai reconhecer isto, e não somente termina isso, chega à conclusão do que ocorre em um dia de um matrimônio, porque a igreja também é chamada de Beulá. É a outra expressão que nós encontramos em Isaías. E essa expressão Beulá representa casada. Ela sai de desamparada para ser noiva, e de noiva para ser a esposa, para ser casada com o noivo. Então a igreja, ela passa a ser possessão, ou torna-se, ou como pode dizer, reconhecida de maneira legal como a esposa do noivo. Ou seja, até o momento do sim, era noiva. Quando se deu sim, se legalizou então essa relação matrimonial entre a noiva e o noivo, que passaram a ser esposo e esposa. Assim que Cristo, ele considera a igreja como a sua noiva, que será a sua esposa, que será sua protegida, ou como diz a nossa lição, que é a menina dos seus olhos. Deixará de ser abandonada, deixará de ser a desamparada, para ser o deleite, para ser o gozo de Cristo Jesus, para ser o povo escolhido, o povo especial, a igreja especial de Cristo Jesus. Esses somos nós, você e eu. Somos a noiva de Cristo. Somos, como igreja, a noiva de Cristo Jesus. E que nós possamos nos preparar, possamos, com a ajuda, que o Espírito Santo possa adornar o nosso coração, possa nos preparar, para que realmente, quando nos apresentemos diante do noivo, ele possa se deleitar em cada um de nós. Que o Senhor possa te abençoar e te guardar, é meu desejo e oração. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, pastor Wesley, pela tua presença aqui mais uma vez, trazendo aí um balde de conhecimento para cada um dos irmãos que aqui estão presentes, ao qual deixou bem elucidada essa representação aí como símbolo da igreja, né? Como sendo aí de Jerusalém. Meus irmãos, a gente já pode ver pela primeira pergunta aqui o tanto de conhecimento que podemos absorver. Que a nossa vontade em Cristo Jesus seja aprender e compartilhar mais e mais esse conhecimento da sua palavra. Ainda quero deixar um pouco aqui de conhecimento, né? Como está aqui nessa nota que diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais. Assolada, mas chamar-te-ão meu deleite, é a tua terra Beulá.
Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Meus irmãos, Deus ele está aí te chamando, deixando para que te prepare. Nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu e em Cristo Jesus somos vencedores. E a igreja de Deus deve permanecer firme nos caminhos do Senhor, para que um dia possamos estar aí casados juntamente com este esposo que venha nos buscar. Que possamos ter esse desejo em nossas mentes e em nossos corações. Amém? Vamos aí agora, queridos irmãos, a segunda pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: quem se regozijará com ela, como o noivo com a sua noiva? Quem se regozijará? Vamos então, irmãos, a essa pergunta, a esta resposta, que também deixa bem claro algo para nós. Quem é que vai ficar alegre? Que é o noivo que espera a sua esposa. A palavra do Senhor diz: porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Meus irmãos, é o nosso Deus que nos alegra, é o nosso Deus que se alegra pela sua igreja, se regozija para que a sua noiva possa estar preparado para este noivo. Ainda diz mais: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, casar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Meus irmãos, fiquem alegres, porque o nosso Deus é o que está conosco. É o nosso Deus que estará com o seu povo. É o nosso Deus que vem em encontro da sua noiva. E nós, irmãos, possamos estar aí como membros dessa igreja, firmes nos caminhos do Senhor, firmes e esperando a essa breve volta. Ainda diz mais um pouco dessa nota assim: e o céu e a terra unir-se-ão ao Pai em cânticos de alegria, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos irmãos, olha que bênção temos em nossa vida. Às vezes estávamos perdidos, às vezes a igreja está por meios sem encontrar a vontade do Senhor, mas que nós, irmãos, como membros desse corpo, possamos estar firmes, encontrados na palavra do Senhor, encontrados em Cristo Jesus, para o seu breve retorno. E que eu e você, meus irmãos, pensem nisso, possamos ter essa decisão em nossas vidas, para fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Agora, queridos irmãos, vamos a um subtítulo dessa lição que diz assim: a esposa do Senhor. E a terceira pergunta diz dessa maneira: como usam outras profecias o símbolo do matrimônio entre Deus e seu povo? Para colaborar conosco, eu quero convidar aqui o nosso irmão Isaías, ali de Montes Claros, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Isaías, seja bem-vindo a esse programa e que Deus te abençoe desde já. Olá, irmãos, irmãs e queridos internautas que estão conectados conosco neste momento. É com muita alegria que eu venho participar pela primeira vez convosco da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, desta lição que traz um título muito sugestivo: a igreja como noiva. Creio que os irmãos já até ouviram esse título, mas ele traz uma mensagem que com certeza irá ajudar muito na nossa jornada espiritual rumo aos céus. E que nós, através do estudo dessa lição, como igreja, seja classificada para se tornar realmente a noiva do Cordeiro. E a esposa do Senhor é o subtítulo das duas próximas perguntas de hoje. Mas no momento, vamos inicialmente estudar apenas uma, de forma bem compreensiva e que a mesma possa nos trazer um grande proveito. E interessante, essa lição, ela vem
trazendo uma ilustração muito importante, que é sobre a relação de Cristo com a sua igreja como a noiva, como o jovem na sua mocidade. E a primeira fase passa por um processo que podemos assim classificar, processo pré-nupcial. Ou seja, esse jovem passa a observar aquela moça de uma forma mais constante, aquela pretendente, e assim subsequente. Depois aproxima um pouco mais, que podemos dizer que é o namoro, fazendo uma avaliação mais assídua, mais aproximada da vida daquela jovem, para saber se há algo em comum naquela jovem e se ela realmente pode ser classificada como a sua noiva. E isto, com o passar do tempo, podemos dizer que finalmente ela, tornando a sua noiva, poucos meses depois é recebida como esposa. Depois desse processo probatório, ela é recebida com muita alegria e satisfação. E assim nós podemos vermos como é importante a relação de Cristo com a sua igreja. E a pergunta de hoje diz assim: como usam outras profecias o símbolo do matrimônio entre Deus e o seu povo? Em Isaías capítulo 54, versículos 6 a 7, diz: porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade. Irmãos, veja que palavra forte, a mulher da mocidade. É na mocidade que o jovem está com aquele fôlego todo, com aquela ilusão, naquela expectativa de encontrar a mulher dos seus sonhos. E quando a encontra, quando seus olhares cruzam, o que acontece? Jamais ele esquece. Como diz um provérbio, a primeira impressão é que fica. Ainda que aquela jovem afaste por algum tempo, mas ele não mais a esquece, até tê-la de volta. E é considerada como uma joia preciosa. Assim, a relação matrimonial é empregada para representar a terna e sagrada união existente entre Cristo e o seu povo. E interessante, como diz aqui o título, a esposa do Senhor. Depois que é recebida como esposa, passa a constituir uma família, tendo filhos, vários membros que compõem aquela família. E assim acontece na Igreja de Deus. Cada pessoa que se converte, que une a essa igreja, faz parte dessa família, se torna um integrante dessa família. E isso é importante porque todos os conversos que vêm para essa igreja, ele passa a ter um valor todo especial para Cristo, que é um membro do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sua graça para isso. E que nós estejamos preparados para encontrar com o Senhor Jesus como uma noiva pura, sem ruga e sem mácula ou coisa semelhante. Amém? Muito obrigado, irmão Isaías, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido, aí em Montes Claros. Que a obra do Senhor possa crescer mais e mais. E em breve, como o irmão sempre diz, possa ter a igreja do Senhor aí, para que a pregação da palavra seja aumentada. Queridos irmãos, esse irmão já está trabalhando, mas as nossas orações dependem muito para fazermos aí mais e mais para a honra e glória do Senhor. E aqui, queridos, vimos mais uma resposta dessa lição, ao qual o irmão Isaías foi bem enfático em nos responder, e que nós, queridos irmãos,
possam ter o desejo de andar conforme a vontade do Senhor, ao qual deixou bem claro, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como mulher da mocidade que fora desprezada. Assim, em outras profecias, é apresentado como símbolo, como estava a igreja do Senhor. E agora o símbolo do matrimônio entre Deus e seu povo está deixando claro o que Deus quer fazer, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia te recolherei. Então, queridos irmãos, possamos estar juntos, possamos estar firmes, porque o nosso Deus, ele vai vir. Cristo, ele vem nos buscar, principalmente para aqueles que estão se preparando para este grande dia. Que eu e você, meus queridos irmãos, onde quer que estejamos, possamos estar firmes, porque Deus, ele vem nos buscar. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos, meus irmãos, a mais uma pergunta dessa lição. E a próxima pergunta é a quarta, que diz dessa maneira: como usa o apóstolo Paulo símbolos e terminologias similares para descrever a relação íntima que existe entre Cristo e sua igreja? Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar agora a nossa irmã Valentina, ali de Curitiba, Paraná, para colaborar conosco. Irmã Valentina, seja bem-vinda. A paz do Senhor para todos, um feliz sábado. Hoje também devo responder uma pergunta e quero agradecer ao irmão Wilton por este convite. Temos para estudar a lição número 22. Eu vou responder a pergunta número 4. E esta pergunta, como toda a lição, trata da relação maravilhosa entre um casal, um matrimônio, esposo e esposa. E o apóstolo Paulo, tanto como Jesus, diz que Jesus é a cabeça da igreja, como o esposo é a cabeça do casal. E a igreja é representada pela mulher. E os versículos nos mostram como deve ser a relação. Diz que Jesus deu sua vida por essa igreja. Então ele é a cabeça. E também diz que a mulher deve se sujeitar ao esposo, que é a cabeça do casal. Mas assim como nós devemos ser fiéis ao Senhor, e essa fidelidade tem que ser de ambas partes, tanto o esposo como a esposa devem ser fiéis um ao outro. Jesus é fiel à sua igreja em todas as suas promessas. Agora devemos fazer a pergunta para nós. Nós, como parte dessa igreja, somos fiéis ao Senhor? Le representamos corretamente perante o mundo? E nos diz que o marido é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E ele deu seu próprio corpo por salvar. E diz, mulheres, também as mulheres, sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amais a vossas mulheres. Isso é possível somente, irmãos, quando ambos, homem e mulher, marido e esposa e esposo, eles têm a Cristo em seu coração. Quando a terceira pessoa desse casal é Cristo. Então é possível que o marido ame a sua esposa, o esposo ame a sua esposa, e a esposa, com prazer, vai ser sujeita em tudo ao esposo, que é a cabeça. Quando não está Cristo no coração, quando se rompe essa relação íntima com Cristo, será muito difícil que a relação de uma só carne possa existir no matrimônio. Isso vai ser quebrado, vai ser um sofrimento para ambos. Por isso, ter a Cristo no nosso coração, nós também seremos
bons membros e seremos uma igreja que represente a Jesus corretamente perante o mundo. Diz: o Senhor constituiu o marido a cabeça da mulher, o elo que liga os membros da família. Então, queridos irmãos, a igreja aqui na terra é a esposa que se está preparando para receber o esposo. Mas cada um de nós somos essa igreja. Não é que a igreja é as paredes que constituem. Essa não é a esposa. E cada um de nós, como estamos amando Jesus? Somos capazes de ser fiéis às 24 horas do dia. Somos capazes de amar Ele de tal forma a dar nossa vida por Ele, como Jesus deu sua vida por nós. Essa lição que nos mostra que a igreja é a esposa e Cristo é a cabeça, nos ensina uma fidelidade, como deve existir a fidelidade, o respeito, o amor entre os esposos. Que o Senhor abençoe esta lição e nos ajude a cada um de nós a sermos fiéis ao Senhor e sermos fiéis no casamento. O Senhor abençoe e muito obrigado. Amém. Muito obrigado, irmã Valentina, pela tua presença aqui mais uma vez conosco. Que Deus te abençoe, não só a irmã, mas todos os nossos irmãos aí de Curitiba, e que a palavra do Senhor possa ir expandindo mais e mais para a mensagem do Senhor chegar a todos os corações. Que Deus te abençoe, minha querida. E muito obrigado, irmãos, por esta mais uma colaboração dessa irmã, que vem trazendo para nós essa resposta, que é de suma importância para nós. Que traz esse símbolo aí, essas terminologias, que é de muita importância para nós, a qual vem trazendo e elucidando a vontade de Cristo e sua igreja. E aqui vem deixando bem claro como um casamento, que que devemos ser fiel ao Senhor, assim como Cristo foi fiel a cada um dos seus, ao qual ele veio pela sua igreja, morreu pela sua igreja, sendo fiel, não deixando que ela adulterasse, mas que a mesma fosse fiel à vontade de nosso Pai. Assim nós, queridos irmãos, possamos ter o desejo de estar firmes no Senhor, sendo fiéis à vontade do Pai, para que não venhamos estar em enganos, como a palavra do Senhor já vem nos alertando. E diz mais: o Senhor constituiu o marido a cabeça da mulher, para ser-lhe protetor, o elo que liga os membros da família, da mesma maneira que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, meus irmãos, é a cabeça dessa igreja. Nós somos partes dessa igreja, mas não esqueça que Cristo é a cabeça. E aqui vem dizendo que as mulheres também devem sujeitar os vossos maridos, porque o marido é colocado como a cabeça. Mas não quer dizer, irmãos, que a responsabilidade é só mandar, mas também deixar bem claro a responsabilidade do marido em seu casamento. Deixando bem claro, meus irmãos, que o homem, além de ser o cabeça, ele é o responsável por tudo o que acontece na família. Que assim, meus irmãos, eles possam ter o interesse de coração, o desejo de fazer a vontade, de como Cristo amou a igreja, vós maridos também amai-vos as vossas igrejas, a ponto de dar a sua vida por ela. E maridos, nós temos grandes responsabilidades. Aqui vem deixando bem claro que Cristo fez de tudo pela igreja, que nós também, confiantes no Senhor, fiel à sua palavra, tanto o marido quanto a mulher, possamos estar aí aptos a fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe para isso e que possamos crescer mais e mais em conhecimento. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora, meus irmãos, vamos a mais uma pergunta dessa lição, a mais um subtítulo que também vem trazendo para nós grande conhecimento, que possamos desfrutar mais e mais. E o próximo diz: seu desejo por sua noiva. E a quinta pergunta diz dessa maneira: quanto Jesus amou a sua igreja? Qual foi o seu propósito ao entregar-se por ela? Para nos ajudar, queridos irmãos, nessa resposta, vamos ali a Ouro Fino, aqui em Minas Gerais,
com o nosso irmão Ronei, que vai colaborar conosco respondendo essa pergunta. Irmão Ronei, é contigo. Bem, que a bênção, a paz e a graça do Senhor esteja com todos vós. Agradeço a oportunidade uma vez mais ao nosso irmão Wilton, que Deus seja louvado, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A lição dessa semana é a igreja como uma noiva. A igreja como uma noiva. Você é uma noiva de Jesus. Você é uma esposa de Deus. A pergunta que me cabe a responder é a pergunta 5, que nos diz: quanto Jesus amou a sua igreja? Quando Jesus amou a sua igreja? Segunda parte, qual foi o seu propósito ao entregar-se por ela? Quando Jesus amou a sua igreja, primeira parte. Jesus amou a sua igreja antes da queda de Adão. Lá nos concílios eternos, lá elaborando o plano da salvação. E se concretizou depois da queda. Depois da queda de Adão, Jesus se prontificou a morrer em lugar de Adão, em lugar da raça humana, de todos os filhos de Adão. Se eu não me engano, o testemunho fala que Jesus foi caminhando em direção a Deus quando Adão caiu. Foi caminhando em direção a Deus e numa luz inacessível, a luz de Deus bem forte. E antes ele falou com os anjos que ia padecer, que ia sofrer, que ia ser torturado, ia derramar o sangue pelo pecado de Adão e que pela fé atrairia muitos, que pela fé no sangue dele resgataria a humanidade e ele ressuscitaria no terceiro dia. Então Jesus falou com os anjos ficaram muito tristes mesmo. Então, quando Jesus amou a sua igreja, quanto amou a sua igreja? Antes da queda e depois da queda. Lá no plano da salvação. Lá na eternidade. Agora, qual foi o seu propósito? Segunda parte. Qual foi o seu propósito ao se entregar por ela? Qual foi o propósito? Aqui o subtítulo, seu desejo por sua noiva. Qual foi seu desejo por sua noiva, pela igreja de Deus? Se entregar assim. Lá em Efésios 5, versículo 27, diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, para apresentar a igreja gloriosa. Igreja gloriosa é bem próximo da vinda de Jesus. A igreja vai estar nessa característica. Sem mácula, sem pecado, sem mancha de pecado. Alguns de nós estarão assim quando Jesus voltar. Sem mácula, sem pecado, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja estará santa e irrepreensível. Qual foi o seu propósito ao entregar Jesus por ela? Propósito de ver uma igreja santa e irrepreensível. Muito lindo mesmo. Você é uma noiva de Jesus. Você é uma esposa de Jesus Cristo. Aqui diz que podemos trazer no versículo, dando continuidade no versículo, podemos trazer um aconselhamento para os casais. Assim devem, continuando no versículo de Efésios 6, 27 a 32, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesma, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa só carne. Então, aqui se refere, esses versículos se refere ao ato sexual. O ato sexual, a relação sexual entre marido e mulher é sagrado. É sagrado. Mas antes do casamento não, é fornicação, bem nós sabemos. Como diz aqui, fala do ato sexual entre marido e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Se refere à relação sexual sagrada entre marido e mulher. Eu gostaria de apresentar para vocês como manter a relação sexual entre marido e mulher. Se encontra no Conselho para a Igreja. Conselho para a Igreja, não é testemunho para a Igreja. Eu gostaria até que mesmo o pastor pesquisasse, visse esse testemunho. Conselho para a Igreja, não é testemunho para a Igreja. Conselho para a Igreja, lá o título diz relação entre marido e relação matrimonial entre marido e mulher. Então lá fala do tempo de Noé, que estava casando e dava sem casamento, então a relação estava desenfreada nos tempos de Noé, mesmo casado. Então o testemunho, o conselho para a igreja, diz que nós não devemos fazer de nossas mulheres um objeto de paixão. Segundo o lar adventista, fala essa diferença de paixão e amor. Paixão é do diabo, a irmã White fala no lar adventista, e o amor é de Deus. Então, quero que vocês pesquisem este testemunho para vós, ter essa relação entre marido e mulher decente, santa e sagrada, como diz a palavra de Deus aqui no verso. Deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Uma só carne se refere ao ato sexual entre marido e mulher. Vê o conselho para a igreja. Vocês vão aprender como manter a relação sexual com o marido, vossa esposa. Conselho para a igreja, o título é Relação Matrimonial entre Marido e Mulher. Conselho para a igreja. O Senhor venha abençoar essa palavra e venha gravar nas nossas mentes, nos nossos corações e pôr em prática e executar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Ronei, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Ficamos felizes por ver o irmão sempre colaborando conosco em cada oportunidade, nunca dizendo não, mas sempre com o desejo de estar colaborando. Muito obrigado, meu irmão. E aqui a gente vê, irmãos, mais uma resposta que é para eu e você. Ficar atento à vontade do Senhor. E aqui deixando bem claro quanto Cristo amou sua igreja de uma maneira, irmãos, imensurável, ao qual não deixou apresentar em si mesmo, apresentando a sua igreja como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus, Cristo Jesus, Ele fez tudo pela sua igreja. E que nós, irmãos, agora possamos ter o desejo de andar conforme deve ser aí a igreja do Senhor. E isso depende de cada um dos irmãos. Em cada coisa que estamos fazendo, aonde quer que estejamos indo, possamos representar a igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, temos grandes responsabilidades e essas responsabilidades recaem sobre nós. Que possamos ter a vontade e o desejo de andar compartilhando e fazendo a vontade do Senhor como Ele espera de cada um de seus filhos. Que eu e você pensem nisso, meus irmãos, todas as vezes que formos representar a igreja do Senhor. Amém? Vamos então, irmãos, à sexta pergunta dessa lição. E a mesma diz dessa maneira: quem terá se preparado para as bodas do Cordeiro? Esta pergunta sexta, vamos deixar aí em posse da nossa irmã Suelena, que ela vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Suelena, seja bem-vindo e é contigo, minha irmã. Boa tarde a todos os irmãos. Agradeço ao irmão Wilton pela oportunidade de eu ter que responder a sexta pergunta e que seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que me cabe é a sexta: quem terá se preparado para as bodas do Cordeiro? Segundo Apocalipse 19:7,
nos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A noiva é a noiva, a igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela deve manter-se pura, santificada e santa. Nunca deveria permitir-se nenhuma necessidade, porque é a esposa de um rei. No entanto, não se dá conta de sua exaltada posição. Se entendêssemos isso, seria gloriosa por dentro. Traduzida, a igreja é a noiva de Cristo e seus membros devem unir-se com seu líder. Deus nos adverte que não manchemos nossas vestes. Então, irmãos, alegremos-nos e damos glória ao Senhor, porque o Senhor preparará a nós para as bodas do Cordeiro. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos e abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Suelena, pela tua participação aqui mais uma vez, ao qual deixando para nós mais uma resposta muito interessante para trabalharmos nesse conhecimento e melhora para nossas vidas. Que Deus te abençoe, minha irmã. Saudações! E aqui, meus queridos irmãos, mais uma vez tem trazido aí palavras para nós, cada um dos irmãos, para que possamos crescer em conhecimento e que possamos ter esse desejo de estar colaborando. Em falar em colaboração, olha aqui, meus irmãos, aqui o Pix do Departamento de Multimídia da Associação Brasileira. Que você, meu querido, possa ter esse desejo de estar colaborando conosco, seja com R$5, seja quanto você quiser, para melhorarmos os nossos equipamentos e fazermos com que esse trabalho possa estar melhorando mais e mais para onde quer que estejam aí os nossos irmãos pela fé. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e desde já pela tua grande colaboração. Amém? E aqui, meus irmãos, quem terá se preparado para as bodas do Cordeiro? A palavra do Senhor deixou bem clara. A igreja é a noiva de Cristo e seus membros devem unir-se com seu líder. Deus nos adverte que não manchemos nossas vestes. Queridos irmãos, que possamos preparar o nosso coração mais e mais. Todos os dias temos essa oportunidade de agirmos de acordo à vontade do Senhor. Quanto mais conhecemos, mais seremos cobrados. Então, que Deus nos abençoe para que não venhamos manchar essas vestes, que são a justiça de Cristo em nós. Que possamos ter esse desejo de andar preparado, porque Cristo vem. E nós, como é que estaremos? Pensamos, meus irmãos, em cada decisão que venhamos tomar, que venha ser feito para a honra e glória de nosso Deus. Amém? E agora, meus irmãos, vamos ao último subtítulo dessa lição, que o mesmo diz assim: a festa das bodas do Cordeiro. E a sétima pergunta diz desta maneira: o que representa o linho branco e limpo com que se veste a noiva? Segundo a Escritura, como são considerados os que são convidados às bodas do Cordeiro? Para colaborar conosco, meus irmãos, vamos mais uma vez ali a Curitiba, com o nosso irmão Edir, que vai estar colaborando mais uma vez nessa lição. Irmão Edir, seja bem-vindo mais uma vez. É contigo. Todos, espero encontrar todos na santa paz do nosso Deus. O irmão Hilton pediu que eu responda a sétima pergunta. Temos um subtítulo: a festa das bodas do Cordeiro. A primeira parte da sétima pergunta diz assim: o que representa o linho branco e limpo com que se veste a noiva? Em Apocalipse 19, verso 8, nos diz assim: e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aqui o leitor desatento vai pensar que os santos têm uma justiça própria, que seriam as obras dessas pessoas, mas aqui fica claro em dizer na nota
que o linho fino com que se veste a igreja é o caráter e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente o caráter de Jesus Cristo pode nos produzir esse linho fino. Então, é passado de Jesus Cristo para nós. Aí nós conseguimos ter um linho puro, branco e fino. Nós mesmos em si não temos nada, somos destituídos, somos o zero, não temos nada. Então, se nós temos alguma coisa, é através do sangue de Jesus Cristo. A segunda parte da nota diz assim: segundo as Escrituras, como são considerados os que são convidados à boda do Cordeiro, são bem-aventurados aqueles que podem participar da boda do Cordeiro. É uma festa, e nós sabemos que essa festa será dada no céu, e Deus, em dado momento, Ele vem buscar a sua noiva. A noiva quem é? É a igreja, somos nós. Uma vez que nós vamos para o céu, passar 1000 anos com Jesus, em dado momento nós vamos participar dessa boda. Então, é uma felicidade, não uma felicidade porque se a bem-aventurança humana, que bem-aventurado quer ser humano, mas não como nós conhecemos, será uma felicidade eterna. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação que o momento deixa a gente fazer, e que Deus possa estar abençoando a todos nós. Muito obrigado, irmão Edir, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E saudações aí mais uma vez aos nossos irmãos de Curitiba, principalmente a tua família, meu irmão. Que Deus te abençoe mais e mais. E aqui, queridos, mais uma vez, vemos mais uma resposta muito interessante. Quem são, o que representa o linho branco e limpo? Olha, meus irmãos, representa a justiça dos santos. A gente já viu, meus irmãos, que a gente não deve o quê? Deixar manchar aí as nossas vestes. Que nós possamos estar vestidos com esse linho limpo, esse linho branco que representa a justiça de Cristo. E como são chamados, como são considerados aqueles que são convidados para essas bodas? Bem-aventurados, felizes, irmãos. Vocês têm que ser felizes. Você tem que entender que você é um bem-aventurado, porque você também está sendo convidado para essas bodas. Que possamos pensar, irmãos, como devemos estar agindo, quais são as nossas posições, e que Deus possa nos abençoar para que em tudo que vamos fazer seja unicamente para honrar e engrandecer a sua santa vontade. Que Deus nos abençoe, meus queridos, em nome de Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, vimos mais uma belíssima lição de escola sabatina. Que o meu desejo, o teu desejo, seja de sempre estar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade. E que mais e mais, meus irmãos, possamos entender aí que Deus está falando conosco a cada oportunidade. Que Deus nos abençoe. Vamos, meus irmãos, nessa oportunidade, fazer mais uma oração ao Senhor de agradecimento agora por esse belíssimo estudo. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, obrigado, Pai, por essa maravilhosa lição que nos concedeu mais uma vez. Abençoe, Senhor, a cada um dos internautas, a cada um dos irmãos que participaram nesse momento, que a Tua presença possa ficar conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. E, irmãos, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.